Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h59. Repita. 6h59. Olá, bom dia, você acompanhou o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. Hoje é o dia do zelador. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora faz 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Idosos com 90 anos ou mais recebem imunização contra a Covid-19 em cidades do Vale do Paraíba. As doses aplicadas são da vacina de Oxford e do Butantan, conforme a disponibilidade do município. Em São José dos Campos, a vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde e também nas casas do idoso. Em Taubaté, a vacinação é via drive-thru, das 8 da manhã às 3h30 da tarde, na Avenida do Povo e também na unidade básica de saúde do Jardim Murisco. Já em Jacareí, a vacinação começou na última quinta-feira e é realizada na residência do idoso. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Com rodízio e distanciamento, alunos retornam às aulas em São José dos Campos. O governo de São Paulo fará estudo inédito no mundo para testar a imunização em população do interior do estado. Segunda fase do calendário do IPVA 2021 começa hoje para veículos com placa final 1. Unidades do Poupa Tempo no Vale do Paraíba voltam a funcionar com a fase laranja do Plano São Paulo. MEC divulga a relação de aprovados na segunda chamada do ProUni. Butantan deve receber amanhã novo lote de insumos para a vacina Coronavac. Reforma da Previdência estabelece regras automáticas de transição nas aposentadorias e pensões. Zona Azul de São José dos Campos tem novas áreas em operação. Nível do rio Paraitinga sobe quase 4 metros e São Luís do Paraitinga entra em estado de alerta. Grêmio quebra jejum e vence de goleada. Bayern confirma favoritismo e está na final na Mundial de Clube da FIFA. E vamos agora com as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje vou falar sobre a vacinação. O Brasil dispara na vacinação, surpreendendo países que começaram dia 20 de dezembro. Um ministro do governo Bolsonaro, na Suécia, pede reforço de vacinas à AstraZeneca, a vacina Oxford. O resultado na Câmara Federal, com a eleição de Lira, dispara a sucessão presidencial. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h mais 2 minutos. Repita. 7:02. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h04. Repita. 7h04. Após 11 meses, as aulas presenciais foram retomadas ontem em São José dos Campos. O retorno é de forma escalonada, com aulas presenciais apenas uma vez na semana, com limite de 35% da capacidade das escolas. As escolas estaduais de São Paulo também foram liberadas para o retorno das aulas presenciais, desde que sigam protocolos de proteção contra a Covid-19. Essas unidades estão autorizadas a funcionar de forma híbrida, com parte do ensino virtual e parte na escola novamente. Em Jacareí, a rede municipal retomou as atividades de forma remota ontem. Já as atividades presenciais devem acontecer somente em março, mediante avanço e permanência de fase do município no Plano São Paulo.
O Instituto Butantan deve receber amanhã um novo lote de insumos vindos da China para a produção da vacina Coronavac contra a Covid-19. Segundo o governo do estado de São Paulo, a carga está no aeroporto de Pequim, pronta para o embarque. O lote tem 5 mil litros de insumo farmacêutico ativo, a IFA, produzido na China pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Butantan no desenvolvimento da vacina. A matéria-prima vai permitir a produção em São Paulo de mais de 8,7 milhões de doses do imunizante que serão destinadas ao Plano Nacional de Imunizações. Golpistas estão se passando por funcionários da prefeitura e tentando aplicar o golpe da falsa vacinação domiciliar contra a Covid-19 em São José dos Campos. Eles visitam os prédios vestidos como se fossem profissionais de saúde, com jaleco e roupa branca, e pedem ao porteiro ou zelador para acionar o morador e liberar a entrada. O objetivo do grupo, formado por homens e mulheres, é assaltar os moradores, principalmente os mais idosos. A prefeitura alerta que não promove campanha de vacinação domiciliar nem envia funcionários às casas das pessoas. Esse serviço somente é prestado aos pacientes acamados que estejam cadastrados nas UBSs. Na final de semana eu recebi vários vídeos falando das pessoas que vão, aos idosos que foram tomar vacina e, na verdade, as seringas não tinham agulhas. Não sei se é verdade, para mim isso é fake, mas na pior das hipóteses é bom num país onde a sacanagem predomina, infelizmente, é bom ficar atento, né? Porque, se você perceber, vai levar um idoso para tomar vacina e, de repente, você olha na seringa, vê se tem agulha, eu ainda acho que ainda é fake news. Mas é importante que as pessoas que, como levem os seus idosos para tomar vacina, fiquem atentas a esse tipo de coisa, né, Lói? Que realmente é complicado, Clemente, né? Infelizmente, o ser humano tem uma capacidade para o bem e para o mal de uma forma, assim, impressionante, né? Eu tenho observado que mais para o mal do que para o bem, viu, Lói? Infelizmente, numa situação como essa, né, como você comentou, eu também quero acreditar que essa informação das seringas, acredito que pode ser armado, pode ser uma série de coisas, mas, na dúvida, não custa nada prestar atenção. E em relação a essa questão do pessoal indo aos prédios, né? Mensagem, tem uma agora que chega por WhatsApp, a mensagem chega dizendo para você fazer o cadastro, né, o pré-cadastro para vacinação. E aí os golpistas, olha, por gentileza, confirma o código de 6 números que a gente acabou de enviar. Pronto. Pimba, seu WhatsApp foi clonado. Então, todo cuidado é pouco, é claro, a gente tem que ficar atento, a vacinação é extremamente importante, mas a gente não pode baixar a guarda porque gente ruim aparece em toda hora, principalmente numa situação como essa, né? Impressionante. A hora? Agora 7h08. Repita. 7h08. A Defesa Civil de São Luís do Paraitinga está monitorando os índices pluviométricos e a cheia do rio Paraitinga. Segundo o órgão, o município está em estado de alerta devido às chuvas que ocorreram nas últimas horas na cabeceira entre Lagoinha e Cunha. As chuvas provocaram um aumento de quase 4 metros no nível do rio e uma família que vive na rua Capitão Antônio Carlos foi retirada. Na cabeceira, choveu 90 mililímetros. O número é 2 vezes mais que o esperado, deixando a cidade em estado de atenção. A concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra realiza a recuperação de pavimento do trevo localizado no quilômetro 52 em Lorena. O trabalho acontece nos 2 sentidos da rodovia e durante a sua realização, o tráfego será feito no sistema pare e siga, somente no trevo, sem interferir, portanto, no tráfego das pistas expressas da rodovia. A ação visa garantir maior resistência e durabilidade ao piso da rodovia. O serviço será realizado até o próximo domingo, dia 14. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já apresenta pontos de lentidão no sentido São Paulo, a partir de Guarulhos. Tem trânsito lento ali no quilômetro 207 na pista expressa, no 220 e 223 na pista marginal na altura de Guarulhos e também na chegada a São Paulo pela pista marginal 227. Todos esses pontos aí por causa do excesso de veículos nesta manhã. Rodovia Ailton Senna também já segue com trânsito lento no sentido capital. A lentidão
lentidão acontece mais uma vez ali na altura de Guarulhos, vai do quilômetro 23 até o quilômetro 18, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto tem trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, ambas têm trânsito livre neste momento. Tem tempo nublado em partes da rodovia, tem alguns trechos onde o sol vai aparecendo e tem neblina ainda em pontos isolados. O motorista deve redobrar a atenção aí com essa questão da visibilidade. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, nos trechos de Planalto e de Serra, segue com trânsito livre, embora com tempo nublado. Tem obras a partir do quilômetro 64, finalzinho ali do trecho de Planalto, e no trecho de Serra tem a operação Pare e Siga, justamente por conta das obras de duplicação das pistas naquele trecho. Agora 7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Devido ao período de poucas chuvas, tome banhos rápidos, feche a torneira ao lavar o rosto, escovar os dentes e não esqueça de usar regador para molhar as plantas ao invés de utilizar a mangueira. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h14. Repita. 7h14. Quem está prestes a se aposentar ou requerer pensão precisa estar atento. A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de benefícios a cada ano. A pontuação para a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade sofreu alterações. Regulamentado por uma portaria de 2015, o tempo de recebimento da pensão por morte também mudou na virada do ano. A regra de transição estabelece o acréscimo de 6 meses a cada ano para as mulheres até chegar a 62 anos em 2023. Já os homens, a idade mínima está fixada em 65 anos desde 2019. Para ambos os sexos, o tempo mínimo de contribuição exigido está em 15 anos. A Grécia estendeu as restrições sobre voos domésticos e internacionais até 15 e 22 de fevereiro, respectivamente, para ajudar a conter a disseminação da Covid-19. De acordo com as restrições, os passageiros que voam para a Grécia devem receber um teste PCR negativo em 72 horas antes de sua chegada. Os passageiros também vão ser submetidos a testes aleatórios para o coronavírus, além de colocados em quarentena por 7 dias. Os viajantes da Grã-Bretanha permanecem sendo obrigados a fazer um teste rápido após a chegada, enquanto os voos da Turquia continuam suspensos. A maioria dos voos de países fora da União Europeia estão proibidos, com exceção de 10 países, incluindo o Reino Unido. Nos voos domésticos, apenas viagens essenciais são permitidas. O desconto de 14% no salário de cerca de 60% dos servidores aposentados de São José dos Campos, que integrava a reforma da Previdência Municipal, está suspenso. A decisão é do Tribunal de Justiça, que concedeu liminar para suspender os efeitos de um dos pontos do projeto, que foi aprovado pela Câmara Municipal no ano passado. O projeto aprovado, de autoria do prefeito Felício Ramute, do PSDB, atingiu diretamente cerca de 7 mil servidores aposentados. Em votação unânime, os desembargadores do Tribunal de Justiça optaram por suspender os efeitos do desconto a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, movida pelo Sindicato dos Servidores de São José dos Campos.
Apenas 0,1% dos filiados a partidos políticos no Brasil fazem contribuições financeiras com frequência às próprias legendas. Os dados foram levantados pela ONG Transparência Partidária e se referem aos anos de 2017, 2018 e 2019, os únicos disponíveis. Eles indicam a alta dependência em relação aos fundos partidário e eleitoral com o financiamento público e falta de conexão entre as cúpulas partidárias e a base da militância. Nesse período, enquanto havia 16 milhões de pessoas formalmente registradas como integrantes de partidos no Brasil, apenas 94 mil fizeram alguma contribuição. O número de pessoas que doaram aos partidos de forma constante, ao menos uma vez por ano, é ainda menor. Só 18 mil foram contribuintes fiéis, o que equivale a 0,1% dos filiados. Além disso, entre essas 18 mil pessoas que contribuem frequentemente, 8 em cada 10 se concentram em só 2 partidos, Novo e PT. O Ministério da Educação divulgou a relação de candidatos aprovados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, ProUni, de 2021. O prazo para que os selecionados comprovem as informações que foram prestadas na inscrição vai se encerrar no dia 24 de fevereiro. A lista com o nome dos selecionados para o primeiro processo seletivo de 2021, bem como o cronograma do programa, pode ser acessada por meio do site do ProUni. Neste ano, o programa oferece bolsas para 13.117 cursos em 1.031 instituições de ensino, localizadas em todos os estados e também no Distrito Federal. Agora são 7h18, 7h18, e participação de mulheres no trabalho diminui mais que a de homens durante a pandemia. Redução de profissionais no mercado de trabalho gerada pela pandemia afetou principalmente as mulheres. Entre julho e setembro do ano passado, elas representavam 45,8% do total de trabalhadores. É o menor volume desde 1990, quando a taxa ficou em 44,2%, informa o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Na comparação com o terceiro trimestre de 2019, em que a participação das trabalhadoras era de 53,3%, a queda é de 7 pontos percentuais e meio. Entre os homens, a redução foi menor de um período para o outro, de 6,1 pontos percentuais. A participação dos funcionários do sexo masculino caiu de 75,8% para 65,7%. A fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes, diz que existe a ideia de que as mulheres não vão conseguir focar no trabalho corporativo porque não podem ser ao mesmo tempo boas executivas e boas mães. Para Lucas Assis, economista, a segregação ocupacional ficou mais evidente com a pandemia. Segundo ele, os postos de trabalho mais afetados foram os que geralmente são ocupados por mulheres, como, por exemplo, as atividades domésticas, o comércio e os serviços. Por outro lado, o impacto da crise foi menor no setor de construção civil, que concentra mais homens. Da Rádio 2, Sig Aikmaier. As unidades do Poupa Tempo em Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, Piquete, São José dos Campos e Taubaté voltaram a funcionar após a região ser reclassificada na fase laranja do Plano São Paulo. Os atendimentos são realizados somente mediante o agendamento, com os protocolos de segurança seguindo a capacidade reduzida. Somente os serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos podem ser agendados para atendimento presencial, como, por exemplo, a primeira via do RG. Agora 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h23. Repita. 7h23.
A Secretaria de Meio Ambiente de Jacareí reabriu ontem os parques públicos para o lazer. De acordo com o decreto municipal da saúde, ou melhor, da cidade, os parques dos eucaliptos e da cidade podem funcionar com 40% de suas capacidades e respeitando as recomendações sanitárias. Com a medida, o Parque da Cidade fica aberto das 6 da manhã às 2 da tarde, de segunda a sexta, e o Parque dos Eucaliptos das 6 da manhã ao meio-dia, também de segunda a sexta. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje, terça-feira, o dia será com sol e aumento de nuvens na parte da tarde. Há chances, inclusive, de pancadas de chuva entre a tarde e a noite na Serra da Mantiqueira. No litoral norte, a chance de chuva é menor. As temperaturas devem ter ligeira elevação. Neste momento, temos 17 graus. Agora 7 horas e 25 minutos. Repita. 7h25. A campanha de vacinação contra a Covid-19 em São Sebastião para as pessoas com mais de 90 anos está sendo realizada desde ontem, mediante agendamento a ser realizado pelas unidades de saúde da família. A medida vem sendo realizada desde ontem no município. Cada idoso é comunicado quanto à data e horário para comparecimento em sua unidade de referência. Caso o idoso não esteja cadastrado em nenhuma unidade, é necessário que procure a saúde da família mais próxima à sua residência e se informe a respeito do agendamento. Já os acamados e os que tiverem mobilidade reduzida recebem a imunização na própria residência. Enem Digital termina com a abstenção de 71% dos candidatos. A inédita versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terminou com abstenção total de 71%. O Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é o responsável pela organização da prova, informou na noite deste domingo que dos 93.079 candidatos que eram esperados para fazer o segundo dia de provas, 26.709 compareceram e 66.370 faltaram. Na semana passada, primeiro domingo de Enem Digital, a abstenção também havia sido alta, 68%. Os números são preliminares e não incluem, por exemplo, os inscritos no estado do Amazonas, onde a prova foi adiada devido à pandemia de coronavírus. Além disso, segundo o INEP, houve problemas para a aplicação do exame no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, em Macapá, e no campus da Universidade Estácio de Sá, situada no município de Queimados, no Rio de Janeiro. Cerca de 130 estudantes que fariam os exames nesses dois locais já estão confirmados pelo INEP na reaplicação, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de fevereiro. O gabarito oficial do Enem será divulgado na quarta-feira, dia 10 de fevereiro. E o resultado final do Enem, com as notas para os alunos que realizaram tanto a versão digital como a versão impressa, será divulgado no dia 29 de março. Da Rádio 2, Milena Abreu. Agora 7 horas mais 27 minutos. Repita. 7h27. O estacionamento rotativo em São José dos Campos passou a funcionar em 3 novas áreas: Rua José de Alencar, Jardim Maringá e Jardim Aquários. A ação teve início ontem e até amanhã a fiscalização vai acontecer de forma educativa. Amanhã também a operação vai ser iniciada no Jardim Paulista, última área do processo de implantação do novo modelo de estacionamento rotativo. A Zona Azul funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 9 às 2 da tarde. Já aos domingos e feriados não há funcionamento. A Petrobras anunciou reajuste nos preços dos combustíveis a partir de hoje. O preço médio da gasolina para as distribuidoras vai passar de R$ 2,08 para R$ 2,25, uma alta de 8,1%. No caso do diesel, o valor subiu de R$ 2,11 para R$ 2,24, um avanço de 6,1%. O anúncio ocorre no primeiro dia útil após o presidente Jair Bolsonaro ter dito que vai propor mudanças na forma como o ICMS é calculado no combustível. O mercado voltou a ver inflação mais elevada neste ano, ao mesmo tempo em que reduziu a perspectiva de crescimento da economia brasileira, de acordo com a pesquisa divulgada pelo Banco Central ontem. O levantamento semanal mostrou que a projeção para a alta do IPCA em 2021
subiu pela quinta semana seguida, chegando a 3,60%. Para 2022, a estimativa diminuiu em 0,01 ponto percentual, a 3,49%. O centro da meta oficial para a inflação em 2021 é de 3,75% e para 2022 é de 3,50%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Para o PIB, Produto Interno Bruto, a estimativa de crescimento em 2021 caiu a 3,47%, de 3,50% no levantamento anterior, permanecendo em 2,50% para o ano que vem. Vamos agora aos indicadores econômicos. O índice Dow Jones nos Estados Unidos registrou ontem alta de 0,76%, fechou a 31.385 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 0,67% e fechou em 13.695 pontos. Euro cotado no Brasil a R$ 6,47, com queda de 0,09%. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou ontem em queda de 0,45% aos 119.696 pontos. Já o dólar comercial fechou em queda de 0,21% ante o real, cotado a R$ 5,37. Agora 7h30. Repita. 7h30. Tá na hora da boa notícia. Pesquisadores brasileiros criaram um projeto de um andador inteligente que monitora o ambiente, desvia de obstáculos e evita quedas de pessoas com problemas de locomoção. O Claude Walker vem sendo desenvolvido pela Universidade Federal do Espírito Santo em parceria com o Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas. A máquina usa recursos de robótica, computação em nuvem, lasers de varredura, câmeras e outros sensores que monitoram também a marcha do usuário para a prevenção de quedas. O andador inteligente mapeia o espaço, evita colisões e propõe um trajeto seguro para o destino planejado. Ao usar o Claude Walker, a pessoa apoia os antebraços em um suporte, o que aumenta a estabilidade da marcha. O conjunto de suporte de antebraços, adicionado ao controle sobre o movimento das rodas do sistema, cria uma interface tátil, facilitando assim a interação do usuário com o andador e também com o ambiente durante a locomoção. O presidente Jair Bolsonaro determinou ao ministro da Casa Civil, Braga Neto, que articule ações complementares de apoio aos estados e ao Distrito Federal que precisarem de ajuda no combate à Covid-19. A decisão vem depois de quase um ano de pandemia e depois de seu governo ser cobrado judicialmente pela lentidão no caso do colapso do sistema de saúde de Manaus. A ordem pede um reforço às ações do Ministério da Saúde, que acumula problemas de gestão ao longo da crise sanitária, como o atraso nas negociações para a compra de vacinas e a situação envolvendo Manaus. Na verdade, não tem que articular nada, precisa de vacina, né? Agilizar aí na compra de vacinas e colocar a vacina para todo mundo, né? E ponto, né? Tá demorando muito isso, né? E uma pequena pesquisa foi feita aí, já diminuiu em 40% o número de casos de pessoas contaminadas pela Covid-19. Então, que a vacina funciona. Agora precisa agilizar isso, né? Tá devagar demais da conta. A primeira parcela do IPTU 2021 em Ilhabela vence no dia 17 de fevereiro e não terá reajustes. A medida visa minimizar os impactos na economia local em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus. Os 14.108 carnês foram enviados pelos Correios e o proprietário que optar por parcela única tem desconto e o vencimento em 17 de fevereiro, aliás, de março. Os moradores de regiões onde os Correios não efetuam entregas podem retirar o carnê no Paço Municipal ou solicitar a segunda via pela internet no site oficial da Prefeitura. A Prefeitura de São José dos Campos reforçou o policiamento comunitário a pé realizado pela Guarda Civil Municipal na região central. A nova ofensiva está sendo executada nas ruas Luiz Jacinto, Coronel Madeira e Major Antônio Rodrigues, atendendo pedidos da população. A ação visa inibir o consumo de drogas e apoiar o trabalho da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão em auxílio às pessoas em situação de rua. No centro e nos bairros, a GCM também realiza policiamento com viaturas
viaturas e com um ônibus de vídeo monitoramento. Na verdade, aqui é Rua Major Antônio Domingues e não Rodrigues, como foi informado. O Distrito de São Francisco Xavier recebe amanhã e sexta-feira uma ação especial para a concessão de créditos pelo Banco do Povo para empresários locais afetados pela pandemia de Covid-19. A ação ocorre de forma integrada entre o Banco do Povo e a Sala do Empreendedor. A linha de crédito é voltada para empreendedores com CNPJ. O atendimento aos empresários locais será das 9 da manhã às 3 da tarde no Casarão, na área central do distrito. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, divulgou o boletim de balneabilidade das praias paulistas. No total, o litoral norte tem 8 praias classificadas como impróprias para banho, além de um rio. Foram vistoriados 90 locais das 4 cidades da região. Em Ubatuba, dos 27 locais testados, 5 receberam bandeira vermelha, sendo o rio Itamambuca, a praia de Iperuígue, 2 pontos da praia do Itaguá, além da praia do Perequemirim. Em Caraguatatuba, 2 dos 14 pontos monitorados foram considerados impróprios, sendo eles a Praia Tabatinga e a Praia do Indaiá. São Sebastião tem apenas a praia do Pontal da Cruz com bandeira vermelha para os banhistas. Foram analisados 30 locais do município no total. Em Ilhabela, dos 19 locais amostrados, apenas Ilha das Cabras recebeu a bandeira vermelha. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7 horas mais 38 minutos. Repita. 7h38. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Como esperado, o Bayern de Munique confirmou seu favoritismo ao vencer o Al-Ahly por 2-0 marcados pelo polonês Robert Lewandowski ontem, na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA no Catar. Na próxima quinta-feira, às 3 da tarde, o Bayern vai enfrentar o Tigres do México na decisão da competição. Já o time egípcio, com uma derrota, enfrenta o Palmeiras na disputa do terceiro lugar do torneio. Após 7 jogos sem vitórias, o Grêmio conseguiu dar fim ao jejum na noite de ontem, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Alisson, Jean-Pierre, Churin de pênalti e Matheus Henrique 2 vezes, o tricolor gaúcho goleou o já rebaixado Botafogo por 5-2 e segue vivo na briga por uma vaga na Libertadores via Brasileirão. A equipe também pode conseguir se conquistar a Copa do Brasil. O alvinegro marcou com Rafael Navarro e Matheus Babi. O São Paulo corre risco nesta semana de sair do G4 do Brasileiro pela primeira vez desde o início de novembro. Em queda na tabela, a equipe que chegou a liderar o campeonato com 7 pontos de vantagem pode ser ultrapassada pelo Fluminense. Há 3 meses, o São Paulo era o 5º colocado com 30 pontos e 3 jogos a menos do que a maioria das outras equipes. Pela 20ª rodada, a equipe venceu o Goiás em casa por 2-1. Chegou à terceira posição e não deixou mais o grupo dos 4 primeiros. O Corinthians renovou o contrato do zagueiro João Victor Tornick, conhecido no Parque São Jorge por Alemão. Agora, o vínculo do jovem Beck com o clube vai até 31 de janeiro de 2024. O antigo contrato tinha vencimento previsto para março desse ano. O alemão chamou a atenção do timão na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, defendendo a francana. Na última hora, aliás, na última temporada, ele fez parte do elenco sub-20 e formou a defesa menos vazada do Campeonato Paulista, além de ter se tornado titular na reta final do Campeonato Brasileiro da categoria.
O Palmeiras realizou na manhã de ontem seu primeiro treino após a derrota por 1-0 para o Tigres no Mundial de Clubes. A preparação agora é para a disputa do terceiro lugar da competição contra o Al-Ahly do Egito, que perdeu para o Bayern ontem. Os jogadores reservas participaram de atividades técnicas sob o comando de Abel Ferreira e sua comissão. Já os titulares fizeram um trabalho na academia e atividades regenerativas. O Santos é atualmente o 10º colocado com 45 pontos. O primeiro no G6 é o Grêmio, com 51. Mas a zona de classificação pode virar G8, a depender da colocação de Palmeiras e Grêmio e da final da Copa do Brasil entre as equipes. O time da Baixada voltará a campo para enfrentar o Grêmio na próxima quarta-feira na Arena, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Brasileiro. O goleiro César terá mais chances de atuar este ano, mas não será no Flamengo. Aos 29 anos, o atleta será emprestado ao Atlético Goiás de março até o fim de 2021. Cria da base do clube e campeão da Copinha em 2011, César já foi emprestado outras vezes. No final de 2020, entretanto, com a ascensão de Hugo Souza, perdeu espaço e tem sido a terceira opção do técnico Rogério Ceni. O Flamengo emprestou o jogador e concordou em pagar 50% de seus salários. Em contrapartida, a equipe goiana cederá 2 jovens promessas de seu time sub-20, o volante da Silva e o meia Gil. Após a conquista do Campeonato Paulista da 2ª Divisão em 2020, o São José se prepara para o início da Série A3 com previsão para março. O time promete uma postura competitiva em busca de mais um acesso. Diversos reforços foram anunciados, mas ainda há vagas. O gestor de futebol Robertinho da Padaria fez um convite para que Luiz Fabiano vestisse a camisa do time. O atacante esteve a São José dos Campos na semana passada para participar de uma reunião com um dos patrocinadores do clube. O PSG precisou somente dos 23 minutos iniciais de jogo para vencer o jogo ou a partida contra o Olympique de Marselha no último domingo. Com velocidade e precisão de Mbappé e as costas de Icardi, o time marcou 2-0 fora de casa pela 24ª rodada do campeonato francês. Neymar começou a partida no banco de reservas após ter sofrido gastroenterite no sábado e jogou ele jogou pouco mais de 25 minutos aí do segundo tempo. Assim, o Paris se mantém na de Lyon e Lille, que estão à sua frente na tabela. Acabou a mais enrolada novela da Fórmula 1 nos últimos anos. O recordista de vitórias, Lewis Hamilton, finalmente assinou a renovação de seu contrato com a Mercedes por mais um ano. A equipe fez uma arte bem-humorada em suas redes sociais para anunciar a renovação. Com o anúncio da Mercedes, todas as 20 vagas no grid da temporada 2021 estão preenchidas. Embora sempre tenha manifestado o desejo de permanecer na escuderia pela qual corre desde 2013, Hamilton queria o cumprimento de algumas exigências para renovar seu contrato. Agora 7h44. Repita. 7h44. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, a Avenida Anchieta, na Vila Adiana e também a Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia. Essas 3 vias, a velocidade máxima é de 50 km por hora. Também teremos radar móvel na Avenida General Motors, na Vila Tatetuba, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora. E hoje tem fumacê programado em São José dos Campos. Caso não chova. Região Oeste, bairros Jardim das Indústrias, Jardim Limoeiro, Jardim Pôr do Sol, Jardim Alvorada, Jardim Colinas, Vale dos Pinheiros, Esplanada do Sol, Vila das Acácias, Vila Nova Conceição, Vila Nair e Vila São Bento. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito complicado e agora a gente tem lentidão aqui em São José dos Campos também, no sentido São Paulo, trânsito lento no quilômetro 138 na pista expressa e um pouco mais à frente no 144 na pista marginal ali próximo da Revap também já tem lentidão agora, os 2 pontos aí por causa do excesso de veículos neste momento. Também tem lentidão, continua lá a partir de Guarulhos no sentido São Paulo, trânsito lento no quilômetro 207
217 na pista expressa, 220 e 223 na pista marginal e também no 227, pista marginal, já na chegada a São Paulo. Todos esses pontos aí por causa do excesso de veículos nesse momento. A rodovia Ailton Senna também continua com lentidão ali na altura de Guarulhos, no sentido capital. O trânsito nesse momento está lento ali do quilômetro 23 até o quilômetro 18 e também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue com trânsito livre, com tempo bom, tem sol nesse momento. A mesma condição na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba. Trânsito tranquilo, apenas no trecho de serra da Oswaldo Cruz. A gente tem pare e siga nesse momento. Motorista tem que redobrar a atenção, principalmente nesse trecho aí. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre, tem tempo bom nesse momento, com sol aí em praticamente toda a extensão também. E no caso da Tamoios, também tem pare e siga no trecho de serra. Só que por lá é por conta das obras de duplicação das pistas que estão acontecendo. Agora 7h mais 47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h49. Repita. 7h49. E vamos às reclamações ouvintes pelo nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Eloy. Clemente, é o seguinte, a gente tem uma reclamação aqui que a Joselaine, nosso ouvinte aqui de São José dos Campos, fez, e ela reclamou do atraso recorrente em consultas com uma ginecologista e obstetra, que inclusive trabalha no segundo andar aqui do Espaço Andrômeda. Segundo a nossa ouvinte, que já é paciente dessa doutora, toda a consulta tem um atraso de pelo menos 1 a 3 horas. Na consulta do último dia 5 de fevereiro, ela foi atendida com atraso de 2 horas e 40 minutos. A nossa ouvinte diz aqui que acha um desrespeito com as pacientes e realmente é uma situação... Ainda mais agora, numa época de pandemia da Covid-19, é importante que as pessoas sejam atendidas rapidamente. Agora, isso, vou te falar, viu, Eloy, não é só essa profissional não, viu? Também eu conheço uma pessoa, uma vez marcou uma consulta em Jacareí, a consulta demorou quase 2 horas. Eu falo, levantou, foi embora, por favor, rasgue a guia, porque não tem sentido ficar aqui no consultório 2 horas. 1 hora é horário marcado, você vai antes, né, do horário marcado. Sim. Tem que chegar uma antecedência e daí você espera 2 horas. Fala, rasgue a guia, por favor, que estou indo embora. E foi embora mesmo. Eu acho que essa questão dos horários de atendimento são complicados. Eu até acho, Eloy, que atraso acontece. Mas 2 horas é muita coisa. Não, 10 minutos, 15 minutos, sim. Vai meia hora. Você acaba até aceitando. Mas mais que isso, realmente, é um desrespeito com o paciente. A gente tem uma resposta aqui, né? Foi feito, o nosso pessoal do jornalismo fez um contato com o consultório da doutora e foi informado pra gente que a médica precisou entrar numa reunião, posteriormente ela seguiria para o seu consultório em Jacareí. Diz também que vai dar um posicionamento sobre o fato ainda hoje. Mas é o que você estava comentando, né, Clemente? E o que a nossa ouvinte falou. Não é uma situação no dia 5 de fevereiro, foi uma situação extrema. Mas, segundo palavras da nossa ouvinte, já é uma condição que é frequente. Sim. Eu acho que esse é o problema. É como você disse, numa situação de emergência, que o profissional precisa atender uma emergência, ou há uma situação... Óbvio, isso é perfeitamente passível de acontecer com qualquer um. Agora, o problema é quando essa situação se repete. Outra coisa, quando tem é agenda, frequente. né? Se é importante. Eu até acho que o médico... ele tem que demora para atender o paciente, ele vai fazer aquela pesquisa, até demora. Então usa um número menor de marcar consultas para que não haja esse tipo de coisa, né? Sim. Pelo menos a distância de um para o outro de 2 horas, sei lá, 2 horas e meia, porque já tem que vai atrasar. Agora você lota um consultório e depois 2 horas e meia, 3 horas, você libera o paciente, realmente não dá para entender isso. Né? Exatamente. A gente tem também a reclamação da Priscila, que é a nossa ouvinte de Jacareí, ela é moradora do bairro Bandeira Branca 1, ela diz que no dia 4 de janeiro desse ano, entupiu o esgoto da rua e inundou toda a casa dela. Ela inclusive mandou fotos pra gente mostrando a situação.
É deplorável o negócio, viu? Ela entrou em contato com o SAI no dia seguinte, pediu que ela fizesse... Na casa da gente já é ruim, imagine o que vem na casa dos outros, né? É terrível. Não, a cozinha dela... O que vem da rua, Deus. Você viu a foto, livre. Clemente? A cozinha eu dela... vi a foto. Nossa, que é aquilo? Meu Deus do céu. Agora, o detalhe é o seguinte, a Priscila foi pessoalmente até o SAI, disseram para ela que tinha que fazer o registro por telefone no 0800 para obter um protocolo de atendimento. Sim. Ela fez isso. Passado alguns dias, a equipe do SAI esteve no local, constatou que o problema era na rede principal de esgoto. A equipe também disse que retornaria ao local no dia seguinte para concluir os serviços, porém, até hoje, não voltaram. A Priscila mandou pra gente, inclusive, as fotos de como está a situação hoje e tá lá a buraqueira toda aberta até agora. Aliás, eu já até conversei com a Priscila agora pela manhã, via WhatsApp, pedindo para ela mandar para a gente o endereço, porque o SAI deu essa resposta para a gente, né? A assessoria de imprensa do SAI foi solicitado que a ouvinte informasse o endereço para que seja possível identificar o problema e dar um posicionamento concreto aí sobre essa situação. Eu já conversei com a Priscila agora pela manhã, assim que ela passar o endereço, a gente já vai entrar em contato com o SAI também e complementar a informação aí, pedindo para que o pessoal dê uma atenção rápida para esse caso. Do endereço, né, Eloy? Exatamente, o endereço e também o protocolo da reclamação, o protocolo original da reclamação que ela fez. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, manda aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. Brasília chamando, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. O ex-presidente Lula já indicou Haddad de novo para ser candidato à presidência da República em 22. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, foi informada depois da indicação. Enquanto isso, o ex-candidato ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, está reclamando que o Lula não o avisou. E, enquanto isso, mobiliza-se também Ciro Gomes, apoiado por Miro Teixeira, para ser candidato. Há uma corrida depois da eleição para a presidência da Câmara, que praticamente definiu uma harmonia, uma produção da Câmara e do Senado nos próximos 2 anos, que certamente vão beneficiar a candidatura à reeleição. Inclusive enterrou de vez a hipótese de impeachment. E então isso já dá uma certa definição. O governador de São Paulo, João Dória, convidou Rodrigo Maia para entrar no PSDB, enquanto Rodrigo Maia xinga o presidente do seu partido, do DEM, ACM Neto. E isso significa já que Dória está fora de um esquema também, né? Que liga o DEM a uma frente de centro-direita. O DEM sempre foi centro-direita. Com isso vão se definindo os caminhos e tornando a eleição de provavelmente 2 de outubro de 2022 como já previsível. Bom, o Brasil está disparando na vacinação. Se a gente comparar com outros países, por exemplo, Israel, que é super eficiente, inclusive já anunciou mais um medicamento de combate à Covid, né? Israel começou dia 20 de dezembro e vacinou 5 milhões e poucos israelenses. É mais ou menos metade do país, mas é um país pequeno que não precisa de avião para levar vacina. O Brasil começou logo ali, no dia 18 de janeiro, e já está chegando a 4 milhões de vacinados. Enquanto isso, o ministro Fábio Faria está na Suécia em missão de 5G, fazendo avaliação no mundo sobre o que é mais conveniente para o Brasil, mais pragmático para o Brasil, e aproveitou para deixar uma carta para um dos controladores da AstraZeneca pedindo garantia de mais vacina. O Brasil já tem contrato de 100 milhões de doses da vacina Oxford, da AstraZeneca, via Fiocruz, né? Bom, enquanto isso está aí uma briga aí também por uma...
já que o Butantan é estatal, Fiocruz é estatal, por uma empresa privada, União Química de Brasília, para a produção da vacina Sputnik da Rússia, né? Mas há ainda conversa com a Anvisa. Bom, falando de novo no feriado de carnaval, né? Já que não vai haver carnaval, já que a terça-feira de carnaval não é feriado nacional, nem nunca foi, é só feriado estadual no Rio de Janeiro, e por causa disso, mesmo não tendo carnaval, vai ser feriado estadual com ponto facultativo na segunda-feira. É uma coisa incrível, né? Agora, tem muitos estados que não vão parar, né? E outros vão parar. Agora, é incrível que o funcionalismo federal vá parar com ponto facultativo, né? Como se houvesse carnaval. É uma coisa incrível. E vão retomar as atividades depois do almoço de quarta-feira de cinzas. Um absurdo isso. Até o comércio da capital do Brasil vai estar fechado, né? Brasília, o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, é como se houvesse carnaval, não havendo carnaval. Parece que o Brasil não precisa de trabalho, não precisa de emprego, não precisa de renda, não precisa de arrecadação. Um absurdo essa história, né? Agora eu vejo boas notícias, por exemplo, vai haver aula normal nas escolas estaduais do Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Tocantins. E a Justiça Estadual vai funcionar na Bahia, no Ceará, em Mato Grosso, Pernambuco e São Paulo. É uma excelente notícia. Agora, é um absurdo. Temos que nos livrar dessa cultura. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. Agora, 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.